Os brasileiros terão que trabalhar até amanhã, final de maio, 29 de maio, só para pagar impostos em 2025. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, dos 365 dias do ano, a população vai trabalhar 149 dias apenas para o governo. Isso significa que a tributação em relação à renda, patrimônio e consumo está atualmente em quase 41%. Até às 5 horas da tarde desta quarta, o impostômetro, que faz em tempo real o cálculo de impostos, taxas e contribuições arrecadadas, ultrapassava a casa de 1 trilhão, com T, 1 trilhão e 628 bilhões de reais. Além da alta carga tributária, que consome quase 5 meses inteiros dos rendimentos dos brasileiros, outro estudo do Instituto sobre o bem-estar da sociedade revela que, entre os 30 países com maior carga de impostos no mundo, o Brasil é o que dá o pior retorno à sua população. Você, Dávila, estimativa desse instituto, dizendo que o brasileiro, até amanhã, 29 de maio, trabalha somente para pagar taxas, tributos e impostos aos governos federal, estadual e municipal. Então, tudo que foi trabalhado até 29 de maio, toda essa riqueza vai para os cofres dos governos. Dávila. Notícia pior, viu? Porque 5 meses para pagar o governo. Só que agora são mais 5 meses para você contratar serviços privados, porque os públicos são uma porcaria. Então, sabe o que acontece? Sabe por que seus condomínio é caro? Porque tem que pagar a segurança privada para manter o condomínio ali, para não entrar bandido no teu apartamento. Sabe por que escola é cara? Porque a escola pública é péssima. Aí, então, aumenta a procura por escola privada. Você tem que ir lá pagar a escola privada do seu filho. Sabe por que seguro é caro? Então, se você pegar tudo que você tem que gastar de dinheiro para manter um padrão razoável de vida, é porque o Estado não está provendo aquele serviço, mesmo arrecadando mais de 35% do PIB. É a maior carga tributária entre todos os países emergentes. Pra você ter uma ideia, Canhata, a média de uma carga tributária num país emergente dá 20%. Nós pagamos 35% para ter essa porcaria de segurança pública, para ter essa porcaria de escola com um dos piores indicadores na avaliação do ensino básico, para gastar 3 vezes mais com universidades federais fracassadas do que investir na educação básica, que é fundamental, para ter uma saúde de péssima qualidade, na qual, na verdade, o que salva um pouco é a parceria público-privada. Dos 40 melhores hospitais, entre aspas, públicos, 39 são administrados pela iniciativa privada. Estrada, sabe o que é boa? Por causa da parceria público-privada, porque enquanto o governo tomava conta da estrada, era tudo esburacado, acabado. E até hoje, o brasileiro não tem, metade do brasileiro não tem saneamento básico, porque era um monopólio estatal. Agora, finalmente, com a iniciativa privada entrando no jogo, capaz que possamos atingir essa meta em 2033. Ou seja, o Estado brasileiro faz vocês, nós todos, trabalharem 5 meses por ano para pagar imposto, presta um serviço público de péssima qualidade. E agora, você vai gastar os próximos 5 meses para contratar serviços privados para compensar o fracasso e a péssima qualidade do serviço público. Pois é, neste ano o brasileiro trabalhará 149 dias para pagar taxas e impostos. Você, Cristiano Beraldo, quando o Dávila menciona que além desses 149 dias tem mais uma quantidade expressiva de meses que o brasileiro precisa trabalhar para pagar serviços privados, já que ele não confia ou não pode contar com os serviços públicos, dá para a gente trazer como comparação os Estados Unidos, por exemplo, né? Que apesar de muitos questionamentos, há ótimos serviços, por exemplo, quando a gente olha para a segurança pública. É notável, né? Aqueles bairros dos Estados Unidos sem cerca. Não há esse tipo de preocupação, é diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Pois é, Canhato, completamente diferente. Primeiro porque tem um senso de que as cidades elas são fundadas a partir do interesse local das pessoas que querem tomar conta daquele espaço.
têm as suas obrigações, formam uma força policial, têm uma escola, conseguem organizar a vida daquela comunidade que é administrada como se fosse um condomínio. O prefeito é praticamente um síndico. Na vasta maioria, na esmagadora maioria dos municípios, a função do vereador é uma função não remunerada. A pessoa tem a sua atividade profissional e contribui, colabora para que a cidade seja administrada conforme as regras que são estabelecidas por todos, e tudo funciona muito bem. A maior parte da população norte-americana é formada em escolas públicas. Existem escolas públicas de excelência com altíssimos índices de aprovação nas melhores universidades dos Estados Unidos. Portanto, a dinâmica de vida é uma dinâmica completamente diferente. Quando você paga o imposto, você sabe exatamente para que você está pagando. Aliás, todos os anos, quando você vai pagar o IPTU, vem lá descrito o quanto vai para cada um dos itens de responsabilidade da administração municipal. Então você sabe como é que o seu dinheiro está sendo gasto. Esse conceito não existe no Brasil. Eu já falei isso aqui várias vezes, o brasileiro ele sequer dá valor à sua hora, ao seu tempo, que é diferente do conceito de remunerar a hora de trabalho que existe num determinado número de profissões, sobretudo essas profissões iniciais, né? Então o estudante, ele começa a trabalhar numa lanchonete, numa loja, até ele ganha por hora. Ele sabe exatamente quanto custa, quanto vale a hora dele. E ele vai se relacionando de uma forma madura com o dinheiro. O brasileiro não. O brasileiro ele não se dá conta de que aqueles 2, 3, 4 horas, às vezes, que ele fica parado no trânsito para ir e voltar do trabalho, é um dinheiro que ele está deixando de ganhar fazendo um esforço hercúleo e que ele não pode simplesmente pegar o salário dele no final do mês e entregar para o banco porque ele está devendo no cartão de crédito, no cheque especial, etc., porque não vale a pena e não faz sentido. Quando ele paga imposto, o imposto está dentro das coisas que ele consome, ele não se dá conta do quanto ele paga de imposto. Essa conversa, por exemplo, da isenção de imposto de renda a quem ganha até R$5.000, parece que quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto, é mentira. Qualquer coisa que você compre tem uma carga tributária gigantesca, muito mais elevada do que outros países, para a gente ter, como o Dávila falou, esse serviço público péssimo, onde as pessoas, os gestores públicos, Candidato, você trouxe aqui a declaração do presidente da República em Pernambuco hoje, os gestores públicos estão tomando decisões com coração, mas não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles não estão nem aí para a parte técnica da gestão pública, porque eles querem é agradar o eleitorado para tomar o voto. E quanto mais ignorante e necessitado for o eleitorado, mais barato é o voto desse camarada. Porque, veja, quando a pessoa está doente numa pequena cidade, o deputado, o bambambam, o cacique político que está ali, ele não quer ter um hospital na cidade, não. Ele quer ter uma ambulância para que o munícipe chegue até ele e fala: doutor, por favor, meu pai está doente, eu preciso transferir ele lá para o hospital da cidade grande aqui perto. Fica tranquilo que eu vou lhe fazer um grande favor, vou conseguir uma ambulância para levar seu pai até o hospital para ele ter o tratamento que ele merece. E aí parece que o líder político está fazendo um grande favor. Não, ele está comprando de forma sorrateira o apoio e o voto dessas pessoas necessitadas. Então essa dinâmica nojenta que existe no Brasil hoje, Caniato, é que viabiliza esta carga tributária altíssima para um retorno inexistente para a população. Pois é, o instituto que fez esse levantamento também traz a informação que o Brasil seria o pior país em relação ao retorno das taxas à sua população por meio de serviços. Você, Mota, brasileiro trabalhando 149 dias no ano para pagar taxas, impostos e contribuições ausentes. Mota. Essa é uma das duas funções do cidadão brasileiro. A outra é votar a cada 2 anos para justificar as pessoas que estão no poder. E acabou. O resto do tempo é só trabalhar para ter dinheiro para poder pagar os impostos. Eu vou discordar dos meus colegas aqui. O Estado cobra impostos não é para prestar serviços para a gente. Esse é um conceito errado, na minha visão. O Estado cobra impostos porque ele pode cobrar. E toda vez que ele puder criar um imposto novo, ele vai criar
E quanto maior o imposto, quanto mais ele puder aumentar o imposto, mais ele vai aumentar o imposto. E isso não tem nada a ver com prestação de serviços. Isso tem a ver com a origem do Estado. O Estado começou assim, com pessoas que tinham poder, subjugaram outras. As pessoas que tinham poder cobravam imposto das pessoas que não tinham poder e tinham que pagar o imposto. Essa é a origem histórica do imposto. Então, a gente não deve se iludir. Essa é uma das razões pelas quais nós temos que trabalhar sempre para ter um Estado o menor possível. É lógico, o Estado hoje ele é absolutamente necessário, mas um Estado que se ocupe das suas funções essenciais, educação básica, saúde básica, segurança pública, defesa e justiça. Tudo que no Brasil não funciona direito. Dávila, claro que a gente escuta muitas análises em relação ao volume de impostos que o brasileiro paga, o retorno em relação aos serviços, mas a dúvida é, para grande parte da nossa audiência, como é que a gente chegou nesse patamar? É um acúmulo de gestão que gasta mais do que arrecada? Há uma ideia de que o gestor precisa agradar, atender aos anseios daquela população, daquele grupo, tem o pensamento de se reeleger. Quais são os fatores ingredientes que a gente precisa considerar em relação ao mau uso do dinheiro público pelos nossos governantes? Caniato, a função do Estado, daí eu discordo do Mota, é sim prestar serviço público de qualidade. É uma coisa importante. Esse é parte do contrato social quando você vive numa sociedade. Você quer ter segurança, você quer ter saúde, você quer ter estrada, então tem que prestar bom serviço. O problema é que você tem que fazer isso de maneira eficiente e competente. Eu vou dar um exemplo aqui até para fazer esse contraponto ao Mota. Os países escandinavos eram os que mais taxavam no mundo. Chegaram a taxar coisa de 58% do PIB. Caiu para 43%. Por quê? Iniciaram reformas a partir de 1994, começaram a melhorar a eficiência do Estado e foram capazes de manter aquele Estado que a sociedade exigia, no caso lá dos países escandinavos, muito esse Estado assistencial, mas caiu de 58% para 49%. E foi caindo um pouco mais, até nos últimos 2 governos. Então, assim, mostra que dá para você prestar serviço de qualidade, dá para ser eficiente e não gastar tanto. O que aconteceu no Brasil? Por que nós perdemos esse caminho? Porque no Brasil, você arrecada para custear a máquina, benefício e pessoal. Você não está pensando na melhoria do serviço público. O investimento público, Caniato, no Brasil, caiu nesse último ano para menos de 2% do PIB. Pra você ter uma ideia, hoje você somar o investimento privado, que é o maior, com o público, a gente está falando de 16% do PIB. Sabe qual que é a média de investimento dos países emergentes? 35% a 40% do PIB. Então, é assim, por quê? Porque lá, isso é que é melhorar a qualidade do serviço público, é mais dinheiro para investimento, para melhorar a qualidade do serviço público. Aqui, o que o governo fez? Por exemplo, indexou o salário mínimo nos benefícios sociais, cresce muito acima da inflação e para custear despesas, benefícios e aposentadorias, o que o governo está fazendo? Tirando o dinheiro do investimento para custear a máquina pública. Então, esse aqui é um Estado fadado ao fracasso absoluto, porque quer arrecadar cada vez mais para pagar despesas correntes. Não é para aumentar investimento, não é para aumentar a produtividade, não é para aumentar a competitividade do Brasil. Não tem indicadores para melhorar a qualidade do serviço público. Então, o que acontece? É um desastre esse Estado. Esse Estado vai arrecadar cada vez mais e prestar serviço público de pior qualidade. Por isso, tem que mudar essa mentalidade do Estado. Felizmente, Caniato, nós temos bons exemplos. E esses bons exemplos de mudança de mentalidade estão nos estados e municípios brasileiros. Governadores e prefeitos governando, olhando para indicadores, olhando o impacto que tem no serviço público, melhorando a qualidade do serviço público. Então, onde há sinais de mudança de mentalidade, de melhoria da qualidade do serviço público, dessa preocupação
da efetividade, do resultado do gasto público, nós podemos observar em vários estados e municípios brasileiros. Então, a esperança é que essa geração que hoje governa cidades e estados, daqui a pouco chegará à presidência da República, ao Congresso Nacional, ao governo, e trará uma nova mentalidade. Uma mentalidade que no Brasil precisamos cortar despesas, reduzir o tamanho do Estado, prestar serviço público de qualidade e, principalmente, reduzir a carga tributária. E a nossa audiência capturou a essência do debate. Anderson Oliveira, só para completar, Caniato, neste momento o Senado vota aumento de salário a servidor público federal, PL 1466 de 25. Ano que vem teremos que trabalhar até julho. Ele sendo irônico, né? Cada aumento de salário para servidor, naturalmente isso impacta também no nosso orçamento. E aí tem uma mensagem excepcional da Sival Gonçalves Reis, é isso, né? Sival Gonçalves Reis. Sustentar um judiciário luxuoso custa caro. Sustentar 600 congressistas custa caro. Sustentar o setor público de modo geral fica muito caro. Mensagem do Sival Gonçalves Reis. É aquilo, né, Beraldo? Endividamento altíssimo, gastos com a própria máquina, bem destacado pelo Dávila, um Estado gordo, inchado. Não tem como dar certo, né, Beraldo? Não tem. E nesse ambiente de taxa de juros extremamente elevada, o que o governo gasta para rolar essa dívida é assustador, é assombroso. Um dinheiro que sai do Estado e vai para o cofre dos bancos, vai para o cofre daqueles que financiam essa dívida monstruosa do Estado brasileiro, e você vê a concentração desse dinheiro em poucas mãos, enquanto uma vasta maioria da população brasileira tem que trabalhar, pagar mais impostos para poder fazer dar conta de pagar esses juros todos. Portanto, a dinâmica brasileira hoje ela é extremamente injusta. E essa injustiça, ela começa no Pacto Federativo, que precisa ser urgentemente discutido. Não faz absolutamente nenhum sentido um estado como São Paulo mandar R$100 de arrecadação para a União e receber de volta 10. Ao passo que um estado como o Maranhão, para cada R$100 que arrecada, recebe 200 de volta. Só que quando você olha para o desenvolvimento do estado do Maranhão, e tem outros exemplos no Brasil que seguem essa mesma dinâmica, esses estados, apesar de receberem muito mais dinheiro do que arrecadam, não melhoraram a qualidade do seu ensino, não melhoraram a qualidade da segurança pública, não melhoraram a qualidade da sua infraestrutura, não melhoraram absolutamente nada. Eu acho assustador um estado como o Amapá, que tem o presidente do Senado Federal, que inclusive já foi presidente do Senado Federal, o ex-governador que é ministro de Estado. Quem vai ao estado do Amapá hoje se depara com uma infraestrutura absurda. Não é razoável se verificar ali na cidade de Macapá, em Santana, onde existe o porto, que é o porto de entrada do Rio Amazonas, verificar aquela infraestrutura. É assustador, mas fica por isso mesmo. As pessoas parecem que perderam as boas referências e a vontade de fazer. Vão simplesmente acomodando interesses políticos e a população vai assistindo, meio que anestesiada. Portanto, Caniato, esta é uma dinâmica que interessa somente aqueles que estão no poder e que querem permanecer lá. Porque quando nós observamos como o dinheiro público é gasto, ele realmente não produz absolutamente riqueza e perspectiva para o Brasil. Portanto, eu sou favorável a uma nova Constituição, sou favorável à refundação do Brasil. O Brasil precisa começar de novo. Este Brasil não deu certo. Quer dizer, reforma administrativa, que deveria vir antes da reforma tributária, é um assunto aí que estão discutindo. Não, hoje, inclusive, teve declaração, se não me engano, do presidente da Câmara, dizendo, não, vamos discutir a reforma administrativa, mas garantir que funcionários públicos não percam benefícios. Opa! Como assim? Então não vai mexer nos privilégios do judiciário? Não vai mexer nos supersalários que funcionários públicos recebem? Não vai mexer na dinâmica de eficiência do Estado brasileiro, que, obviamente, não vai ser comportada dentro da atual estrutura do funcionalismo público? Então não dá. Então é fazer de conta.
simplesmente para inglês ver. Então, Candidato, se a gente não tratar a sério como resolver os problemas da estrutura governamental brasileira, nós vamos realmente, como disse o nosso espectador, ano que vem vai ser até julho, no outro ano vai ser agosto, e de repente a gente vai passar os 12 meses trabalhando para pagar imposto e vamos continuar devendo. A Vanessa T, ela sempre envia mensagens para a gente no chat do YouTube, ou em Jovem Pan News, ou os Pingos nos Is. Ela escreveu o seguinte: morei no Japão e o retorno do imposto é excelente. E ela disse: ficaram anos sem cobrar porque estava cheio de reserva. Presumo que devem ter diminuído o volume de impostos por conta da reserva. Enfim, obrigado pela mensagem, viu, Vanessa? Mota, quer trazer o seu contraponto àquilo que disse o Dávila há pouco? Vai ser um prazer. Bom, para apimentar o debate, eu vou começar dizendo que contrato social é uma ficção. Eu nunca assinei nenhum contrato. Ninguém nunca veio aqui na minha casa perguntar: o senhor gostaria de usar os serviços de educação do Estado? O senhor gostaria de usar os serviços de saúde do Estado? Ah, não gostaria? Então nós vamos reduzir aqui a cobrança. Eu pago o imposto pelos serviços ruins do Estado, péssimos, que eu não uso, porque esses serviços não são opcionais, eles são obrigatórios, por isso que o nome é imposto. Que tipo de contrato é esse? Olha, as democracias ocidentais, elas criaram um Estado gigante em nome dessa suposta prestação de serviços, né? Aí se transformou no que se chama de Estado de bem-estar social. É aquele Estado que quer prestar todos os serviços para você do dia que você nasce até o dia em que você morre. Qual é o resultado disso? O resultado é que a maioria dos países do Ocidente tem dívidas hoje praticamente impagáveis. Se você somar as dívidas dos países da Europa e dos Estados Unidos, dos países da América do Norte, o número é assustador. É uma civilização baseada na dívida. E aí, aqui no Brasil, a gente tem o pior dos dois mundos, porque a gente tem esse estado de bem-estar social, esse conceito dos serviços prestados pelo Estado, né, que a gente sabe que são sempre ruins, porque o Estado não tem os mesmos incentivos que a iniciativa privada. A gente acabou de ver aí aumento para os servidores públicos, e não vamos entrar no debate se é necessário ou não, se há mérito ou não, mas o que acontece é que quando uma estatal ou um departamento do Estado ou um ministério vai mal, as pessoas continuam lá ganhando o seu dinheiro, com emprego até o fim da vida, aposentadoria garantida. Quando é na iniciativa privada, a empresa vai à falência, os consumidores procuram outra empresa. Então, os serviços do Estado sempre serão ruins. A gente tem que tirar da cabeça essa ilusão de que um dia, se a gente fizer tudo certo, se os políticos forem melhores, se os processos forem aperfeiçoados, se nós usarmos tecnologia, a gente fala isso todo dia aqui, né? Se nós usarmos tecnologia, vai tudo melhorar. Não vai, porque o problema são os incentivos. E aí, o que acontece aqui no Brasil? Nós temos o pior dos mundos, porque a gente tem esse conceito equivocado de estado de bem-estar social junto com a cultura política da malandragem, desde que Brasil é Brasil. É uma cultura na qual a maioria dos políticos usam o Estado em seu próprio benefício. E aí vamos lembrar o que o Franz Oppenheimer fala: existem duas formas de ganhar a vida. A forma econômica, que é trabalhando, produzindo e recebendo uma remuneração, e a forma política, que é cobrando impostos. Por isso, meus amigos, a gente não para de falar de escândalo aqui. Por isso, todos os dias na nossa pauta tem um escândalozinho, uma fraude, um golpe, uma picaretagem. O desvio de dinheiro público no Brasil não é um problema. Os gastos excessivos do governo do Brasil não são um problema. Esses são os objetivos. Nós nunca vamos corrigir uma política que não quer ser corrigida. Nós nunca vamos convencer o Estado a fazer aquilo que nós achamos importante, quando a motivação das pessoas que entram no Estado é justamente fazer aquelas coisas que nos prejudicam, porque dão dinheiro para eles. Por isso, eu volto ao meu ponto inicial. Estado tem que ser focado. Educação básica, saúde básica, segurança pública, justiça e defesa. Todo o resto tem que ficar com a iniciativa privada. Pois é, tema rendeu, viu, pessoal? Gostou? Agradecer a Eliana Pires, Tiane Cunha, Samuel Jogos. Obrigado pelas mensagens.
por acompanharem aqui o programa também, comentando e enviando perguntas no nosso chat.